Meu nome é Helena Vargas de Andrade, e hoje, aos 82 anos, sinto que finalmente o tempo me deu a serenidade necessária para abrir meu coração. As marcas da vida estão gravadas na minha pele, mas as memórias, essas continuam tão vivas quanto o dia em que aconteceram. Carrego comigo uma história que guardei por décadas, um segredo que se escondia debaixo do assoalho da casa onde construí minha família, e que, ao ser revelado, despedaçou o mundo que eu conhecia. É uma jornada dolorosa, sobre a confiança quebrada e a descoberta de uma força que eu jamais imaginei possuir. Contar isso agora não é fácil, mas é um peso que preciso compartilhar. Talvez para que outras mulheres, em seus próprios labirintos, saibam que há sempre uma saída, mesmo que ela comece com a demolição de tudo o que se acreditava ser verdade. Hoje, quero levar vocês comigo para o passado, para o centro do meu furacão particular. Quero que sintam o cheiro da terra molhada daquela noite, o frio na espinha que senti ao descer aquela escada, a batida descompassada do meu coração. Mas antes de mergulharmos fundo nessa memória, queria pedir um favor a vocês, que me recebem em suas casas através desta tela. Deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e me contem nos comentários de que cidade vocês estão me assistindo. Saber que tem alguém aí do outro lado, ouvindo com carinho, me dá a coragem que preciso para continuar e compartilhar cada detalhe do que vivi, por mais difícil que seja. A história que vou contar é sobre o homem com quem dividi a cama, os sonhos e a vida por 40 anos. Roberto era meu tudo, meu porto seguro, o pai exemplar dos meus filhos. Mas ele guardava um segredo no lugar mais sombrio da nossa casa, o porão. Um lugar que, para mim, era proibido, um território exclusivo dele. Para todos, éramos a família perfeita, o retrato de uma felicidade invejável. Mal sabiam eles, e mal sabia eu, que sob nossos pés, no silêncio daquele cômodo trancado, florescia uma vida dupla, uma mentira que, quando veio à luz, não apenas partiu meu coração, mas me forçou a questionar cada abraço, cada promessa, cada jura de amor que um dia recebi. A nossa história, ou melhor, a ruína dela, começou a tomar forma de verdade no ano de 1978. Eu tinha 35 anos e uma vida que, para qualquer um que olhasse de fora, parecia ter sido tecida com fios de ouro. Morávamos numa daquelas cidades pequenas do interior de Minas Gerais, sabe? Um lugar onde as notícias corriam mais rápido que o vento e a vida de cada vizinho era o principal enredo das conversas na padaria. As ruas eram de paralelepípedo. O sino da igreja matriz ditava o ritmo dos dias e as famílias se conheciam por gerações. Nesse cenário bucólico e, ao mesmo tempo, sufocante, qualquer segredo era uma bomba relógio. E o meu, infelizmente, estava prestes a explodir no coração da minha própria casa, no lugar que eu julgava ser o mais seguro do mundo. Nossa casa era um sobrado imponente na praça principal, com uma varanda, rodeada de samambaias e um jardim de rosas que eu cultivava com um amor quase maternal. As pessoas passavam na calçada e elogiavam as flores, a pintura sempre nova, a aparência de perfeição. Era o cartão postal da família Andrade, um símbolo de prosperidade e harmonia. Por dentro, os móveis de madeira escura brilhavam de tão encerados e o cheiro de bolo de fubá frequentemente perfumava o ar. No entanto, havia um ponto cego em toda essa perfeição, uma nota dissonante naquela sinfonia de felicidade. O porão. Um cômodo úmido e escuro, cuja porta ficava no fim do corredor dos fundos, sempre trancada a 7 chaves. Aquele era o único lugar da casa que não me pertencia. Naquela época, eu era a Helena, esposa do Dr. Roberto. Ele era o gerente do banco da cidade, uma figura de respeito, um homem charmoso que cumprimentava a todos com um sorriso largo e uma palavra gentil. Para o mundo, ele era o marido ideal, o provedor infalível, o homem que me abria a porta do carro e me trazia flores sem motivo aparente. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo por ter construído uma vida ao seu lado. Ele era a rocha sobre a qual eu havia edificado toda a minha existência.
E eu acreditava piamente que nada poderia abalar nossa estrutura. A confiança que eu depositava nele era cega, absoluta. E como o tempo me mostraria, perigosamente ingênua. Tínhamos 2 filhos pequenos, o Marcos, com 10 anos, e a Lúcia, com 7. Eram crianças alegres, saudáveis, o centro do nosso universo. Nossa rotina de domingo era sagrada. Missa pela manhã, seguida de um almoço caprichado na casa da minha sogra. À tarde, Roberto ensinava Marcos a andar de bicicleta na praça, enquanto eu fazia tranças no cabelo de Lúcia no banco de madeira. Éramos a família de comercial de margarina, a prova viva de que o casamento e a família eram instituições perfeitas. Eu me orgulhava do que havíamos construído, da imagem que projetávamos. Sentia que meu maior dever na vida era zelar por aquela harmonia, manter aquele quadro impecável na parede da sociedade, custasse o que custasse. Naquele tempo, o papel da mulher era muito claro e muito restrito. Éramos o pilar do lar, mas um pilar que devia permanecer em silêncio, sustentando tudo sem fazer barulho. Nossa função era garantir que a casa estivesse sempre em ordem, que os filhos fossem bem educados e, acima de tudo, que a reputação do marido permanecesse intocada. Um homem de sucesso precisava de uma esposa discreta e dedicada ao seu lado. Uma mulher que administrasse o mundo privado para que ele pudesse brilhar no mundo público. Eu aprendi a sorrir mesmo quando estava cansada, a concordar mesmo quando discordava, a ser a guardiã silenciosa do bom nome da nossa família. Minha felicidade estava atrelada à felicidade dele. Eu era dona de casa e me dedicava a isso com afinco, mas tinha também meu pequeno ofício, minha válvula de escape. Eu era uma costureira de mão cheia. As mulheres mais elegantes da cidade me procuravam para fazer seus vestidos de festa, e minha máquina de costura, no pequeno quarto dos fundos, trabalhava sem parar. Era um orgulho ver minhas criações nos casamentos e bailes do clube local. No entanto, mesmo esse pequeno talento era visto como um passatempo, um complemento. Minha verdadeira identidade, meu valor social, não vinha das minhas habilidades com a agulha e a linha, mas do sobrenome que eu carregava. Eu não era a costureira Helena. Eu era a esposa do Dr. Roberto. Toda a minha segurança, tanto emocional quanto financeira, dependia dele. Eu não tinha uma conta bancária em meu nome. Não tomava nenhuma decisão importante sem o seu consentimento. Minha vida inteira girava em torno de ser a senhora Andrade. Essa dependência me assustava às vezes, em momentos de rara lucidez. Mas eu afastava esses pensamentos como se fossem pragas. Questionar aquela estrutura era como questionar a própria ordem natural das coisas. Era o mundo em que eu vivia, o único que eu conhecia. E por isso, a ideia de qualquer coisa que pudesse ameaçar meu casamento, meu status, era um terror tão profundo que eu preferia não pensar a respeito. Roberto era um homem metódico, quase previsível. Acordava todos os dias no mesmo horário, lia o jornal tomando seu café preto sem açúcar, vestia seus ternos impecavelmente passados e saía para o banco às 8 em ponto. Suas manias e rotinas eram, para mim, uma fonte de conforto, a prova de que minha vida estava sob controle, que tudo corria como deveria. Ele era organizado com seus papéis, com suas finanças, com seu tempo. Tudo em sua vida parecia seguir uma lógica clara e imutável. Tudo, exceto por aquela única e gritante excentricidade. A proibição absoluta de que qualquer pessoa, por qualquer motivo que fosse, entrasse no porão. Ele sempre tinha uma explicação pronta na ponta da língua, dita com a calma e a firmeza de quem não admite questionamentos. Helena, querida, ali guardo ferramentas perigosas, produtos químicos para o jardim e documentos sigilosos do banco. É uma questão de segurança. Não quero que as crianças se machuquem ou que algo importante se perca. A porta de madeira maciça vivia trancada, e a chave não ficava no chaveiro da casa. Ele a carregava em um chaveiro separado, um pequeno objeto de couro que nunca saía do seu bolso. Era o território dele, o único metro quadrado daquela casa que era impenetrável para mim, a dona do lar.
Por muitos e muitos anos, eu aceitei essa regra sem pestanejar. Para falar a verdade, eu nem pensava muito nisso. A casa era grande, minhas tarefas eram muitas, e o porão era apenas um cômodo escuro e sem importância. Eu confiava no meu marido. Se ele dizia que era por segurança, então era por segurança. Era o espaço dele, e um casal precisava ter seus espaços individuais. Era o que as revistas femininas da época diziam. Eu respeitava o seu refúgio particular, assim como ele respeitava meu ateliê de costura. Eu me orgulhava dessa nossa dinâmica, desse respeito mútuo. Era mais uma prova, para mim mesma, de que nosso casamento era moderno e saudável. Mas a confiança, por mais sólida que pareça, pode ser corroída lentamente, gota a gota. A minha começou a ruir quando passei a sentir um cheiro estranho vindo da fresta da porta do porão. Não era cheiro de mofo ou de produtos químicos. Era um perfume suave, adocicado, de lavanda. Um perfume que não era meu, que eu nunca havia usado. Depois, comecei a ouvi-lo. Nas noites em que ele chegava mais tarde do banco, eu fingia dormir e escutava seus passos leves pelo corredor, o som quase inaudível da chave girando na fechadura e a porta se abrindo e fechando com um cuidado cirúrgico. Meu instinto de mulher, aquela voz interna que a gente tenta silenciar, começou a gritar. Algo estava terrivelmente errado ali embaixo. Aquele perfume de lavanda se tornou uma assombração. Eu o sentia em momentos inesperados. Uma lufada de ar que parecia subir pelas frestas do assoalho, invadindo minha paz. Era um cheiro delicado, feminino, e era a prova irrefutável de que havia uma presença ali. Uma presença que não era a minha. As descidas noturnas de Roberto se tornaram mais frequentes. Eu ficava deitada na cama, imóvel, com os olhos bem abertos na escuridão, fingindo um sono profundo que não vinha. Cada rangido da escada era uma faca se cravando no meu peito. A minha casa, o meu refúgio seguro, de repente parecia ter um quarto secreto, um coração oculto que batia em um ritmo que não era o nosso, e eu estava do lado de fora, apenas ouvindo, impotente. Minha primeira reação foi um misto de negação e pânico. Eu queria acreditar nas desculpas que ele havia me dado. Queria acreditar que era apenas a minha imaginação, que o cansaço do dia a dia estava me deixando paranoica. Uma parte de mim, a parte que dependia daquela estabilidade para sobreviver, implorava para que eu deixasse aquilo para lá, para que eu não cutucasse a fera. O que eu faria se descobrisse uma traição? Para onde eu iria? Como olharia nos olhos dos meus filhos? E explicaria que o pai deles, o herói, não era quem eles pensavam? O medo de desmoronar era tão grande que, por um tempo, ele venceu a curiosidade. Eu escolhi o silêncio, a cumplicidade forçada, e comecei a odiar a mim mesma por isso. O dilema se instalou na minha alma como uma doença crônica. Viver na ignorância confortável ou buscar uma verdade que tinha o poder de me aniquilar? Todas as noites eu me fazia essa pergunta. Eu olhava para o rosto adormecido de Roberto ao meu lado e via um estranho. Quem era aquele homem? O marido dedicado que me beijava pela manhã ou o guardião de segredos que se esgueirava pela casa à noite? A injustiça da situação começou a me corroer por dentro. Era a minha casa, o meu casamento, a minha vida. Que direito ele tinha de me excluir de uma parte dela? Que segredo poderia ser tão grande a ponto de precisar de uma porta trancada e de tanto mistério? Um dia, criei coragem. Durante o almoço de domingo, com a voz mais casual que consegui fingir, eu perguntei: Roberto, querido, outro dia senti um cheiro forte de lavanda vindo do corredor do porão. Não é nenhum produto de limpeza novo que você comprou, é? Vi uma sombra passar por seus olhos. Foi rápido. Um piscar de pálpebras. Mas eu vi. Ele parou de cortar o bife, olhou para mim e forçou um sorriso. Lavanda? Helena, você deve estar sentindo coisas. Lá embaixo só tem cheiro de poeira e óleo de máquina. Não se preocupe com isso, meu bem. A forma como ele disse, não se preocupe com isso, não foi um pedido. Foi uma ordem disfarçada de carinho. E naquele momento, eu tive certeza. Ele estava mentindo. Sua resposta,
que deveria ter me tranquilizado, teve o efeito contrário. Foi como se ele tivesse jogado gasolina na pequena chama da minha desconfiança. Pela primeira vez, seu charme não me acalmou. Ele me soou falso, manipulador. Senti-me uma tola, tratada como uma criança que não sabe o que está dizendo. Uma raiva fria e silenciosa começou a nascer dentro de mim. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes em nosso casamento. Era a raiva da humilhação, de ser feita de boba dentro da minha própria casa. A injustiça não era mais uma suspeita, era uma certeza. O porão não era o espaço dele, era a minha exclusão, a materialização de um segredo que ele protegia de mim. A partir daquele dia, meu cérebro começou a trabalhar de outra forma. Passei a conectar os pontos que antes pareciam soltos. As viagens de trabalho para cidades vizinhas, que aconteciam sempre nos fins de uma semana em que eu visitava meus pais com as crianças. As pequenas quantias de dinheiro que sumiam da nossa conta conjunta, que ele justificava como despesas de representação do banco. As ligações estranhas que ele recebia em casa e ia atender no escritório, fechando a porta. Tudo aquilo que eu, por conveniência ou ingenuidade, havia ignorado, agora se encaixava perfeitamente no quebra-cabeça da mentira. O porão era apenas a peça central. O som daquela chave específica, a do porão, passou a me causar uma reação física. Quando eu ouvia o pequeno tilintar do chaveiro de couro no bolso dele, meu coração disparava e minhas mãos ficavam úmidas e frias. Aquela porta trancada se tornou o símbolo de tudo o que estava errado em nossa vida. Por fora, a fachada perfeita da família Andrade continuava de pé, sorrindo para as fotos e cumprindo os rituais sociais. Mas, por dentro, nossa casa estava doente. E o epicentro da doença era ali, naquele cômodo escuro e proibido, que guardava uma verdade que eu temia, mas que, ao mesmo tempo, precisava desesperadamente descobrir para me libertar. Os meses que se seguiram foram um tormento silencioso. A suspeita se transformou em uma obsessão que dominava cada um dos meus pensamentos. Eu me tornei uma espiã dentro da minha própria casa. Quando Roberto estava no banho, eu revirava os bolsos de seus paletós, procurando pela maldita chave de couro. À noite, esperava ele adormecer profundamente para me aproximar de seu corpo, não com desejo, mas com a esperança de que ele tivesse deixado a chave na calça sobre a cadeira. Eu me sentia suja, uma ladra, violando a intimidade do homem que eu amava. Mas a necessidade de saber a verdade era mais forte que a minha vergonha. Era uma caçada inútil. Ele era cuidadoso demais. Minha vida se resumia a um estado de alerta constante. Eu mal dormia. Passava as noites em claro, repassando cada conversa, cada gesto, cada olhar. Emagreci, e as olheiras fundas no meu rosto denunciavam o cansaço que eu tentava esconder com uma camada extra de pó de arroz. A casa, que antes era meu santuário de paz, tornou-se minha prisão. Cada cômodo parecia me observar, cúmplice do segredo que me era negado. O som do rangido de uma porta, o barulho do vento assobiando na janela, tudo me sobressaltava. Eu vivia no limite dos meus nervos, sorrindo para o mundo exterior enquanto, por dentro, eu estava me desintegrando lentamente. A questão prática da minha vida começou a pesar sobre mim como uma laje de concreto. Eu pegava meu caderninho de anotações de costura e fazia as contas, vez após vez. O dinheiro que eu ganhava com os vestidos mal dava para comprar tecidos novos e alguns luxos para as crianças. Como eu poderia me sustentar sozinha? Como pagaria o aluguel de uma casa, a escola dos meninos, a comida? A imagem de me tornar uma mulher desquitada, como se dizia na época, me apavorava. Eu via o destino de outras mulheres na cidade, o isolamento social, os olhares de pena e de desprezo, a luta diária para sobreviver com dignidade. Meu medo não era apenas da solidão, era da miséria. A sociedade de uma cidade pequena é implacável com mulheres que saem da linha. Eu seria julgada, condenada, transformada na vilã da história. Diriam que eu não soube cuidar do meu casamento, que fui uma esposa relapsa, que destruí minha família por um capricho. Roberto,
com seu status e seu charme, facilmente se converteria na vítima. Eu conhecia o roteiro. A vergonha seria minha, e apenas minha. Essa perspectiva me paralisava, me acorrentava àquela vida de mentiras. Eu me sentia presa em uma teia de aranha, onde cada movimento para me libertar parecia me enredar ainda mais. Era mais fácil, ou parecia ser, continuar fingindo. Essa tensão interna inevitavelmente transbordou para a minha relação com meus filhos. Eu me esforçava para ser a mãe de sempre, paciente e carinhosa, mas minha mente estava sempre em outro lugar. Havia dias em que minha irritação era visível, e eu respondia com uma rispidez que não me era característica, para logo em seguida ser consumida por uma culpa avassaladora. Eles não mereciam aquilo. Eles mereciam uma mãe inteira, presente. E eu me sentia uma fraude, oferecendo a eles apenas uma casca vazia da mulher que eu costumava ser. O sorriso que eu lhes dava parecia pesado, uma máscara difícil de sustentar. Lembro-me de uma tarde em especial. Lúcia, com seus 7 anos e uma curiosidade inocente, apontou para a porta do porão e perguntou: Mamãe, por que a gente nunca pode brincar lá embaixo? O papai guarda algum tesouro? Meu corpo inteiro enrijeceu. Eu a peguei pelo braço com mais força do que pretendia e disse, com a voz trêmula: Nunca mais me pergunte isso. Está ouvindo? Aquele lugar é perigoso. A menina me olhou assustada, com os olhos cheios de lágrimas. Naquele instante, eu odiei a mim mesma. Eu estava transmitindo meu medo e minha angústia para minha filha, contaminando sua inocência com o veneno que corria em minhas veias. Sentia a necessidade, desesperada de conversar com alguém, de dividir aquele peso. Minha mãe, viúva, morava em uma cidade vizinha. Durante uma das minhas visitas de fim de semana, tentei sondar o terreno. Sem revelar o segredo do porão, falei que andava desconfiada de Roberto, que ele parecia distante, diferente. A resposta dela foi exatamente a que eu temia, um reflexo perfeito da mentalidade da época. Minha filha, todo homem tem seus segredinhos. O importante é que ele é um bom pai e um bom provedor. Não vá criar problemas onde não existe. Reze, tenha paciência. Casamento é para a vida toda. A gente tem que saber relevar certas coisas. Suas palavras, que deveriam me confortar, apenas aprofundaram minha solidão. Relevar certas coisas. Que coisas? Uma traição? Uma vida dupla? Para minha mãe, e para as mulheres de sua geração, a estabilidade da família estava acima da felicidade individual da mulher. Destruir um lar por causa de uma desconfiança era o maior dos pecados. Saí da casa dela me sentindo ainda mais desamparada. Eu não tinha aliados. Ninguém entenderia. A luta era só minha, e a decisão, qualquer que fosse, também seria. Aquele conselho, dado com amor, mas vindo de um mundo de resignação, me deu a certeza de que eu estava completamente sozinha. Meus encontros com Roberto se tornaram uma peça de teatro. Os jantares eram silenciosos, o ar denso, com tudo o que não era dito. Eu o observava do outro lado da mesa, mastigando a comida que eu preparei com mãos que tremiam, e me perguntava como era possível dividir a vida com alguém e, ao mesmo tempo, não saber nada sobre essa pessoa. A distância entre nós era um abismo. A cortesia, os por favor e obrigado eram apenas um verniz fino sobre uma madeira podre. O amor havia se transformado em suspeita. A cumplicidade em desconfiança. Éramos 2 estranhos educados dividindo o mesmo teto. Havia noites em que ele, talvez sentindo meu distanciamento, tentava se aproximar. Ele me abraçava na cama e seu toque, que antes me incendiava, agora me causava arrepios de repulsa. Eu me encolhia, fingindo cansaço. Como eu poderia me entregar a um homem que talvez, horas antes, estivesse nos braços de outra? A intimidade se tornou a mais cruel das torturas. O pior eram os dias em que ele era especialmente gentil, quando chegava com um presente inesperado ou elogiava meu jantar com um entusiasmo exagerado. Esses gestos não me acalmavam. Eles me confundiam, semeavam a dúvida.
Seria eu a louca? Estaria eu destruindo nosso casamento por uma fantasia? Essa gangorra emocional me consumiu por quase 2 anos. 2 longos anos vivendo naquela penumbra, entre a certeza e a dúvida. A situação se tornou meu novo normal. Eu me acostumei com a ansiedade, com o nó na garganta, com a performance diária de esposa feliz. Havia dias em que eu mesma duvidava da minha sanidade. Eu me olhava no espelho e via uma mulher envelhecida, assustada. Será que não estou imaginando tudo? Eu sussurrava para o meu reflexo. Roberto é um bom homem. Talvez minha mãe esteja certa. Talvez eu devesse apenas esquecer esse porão e salvar minha família. A dúvida era um veneno lento. Eu tentava me convencer a abandonar a investigação, a aceitar a vida como ela era. Afinal, eu tinha uma casa confortável, filhos maravilhosos, um status na sociedade. Valia a pena arriscar tudo isso por um segredo que talvez nem existisse? Eu tentava me agarrar aos bons momentos, às lembranças felizes do início do nosso casamento. Tentava ver nele o rapaz por quem eu havia me apaixonado. Mas então, eu ouvia o som da chave no corredor, ou sentia aquele perfume fantasma de lavanda, e toda a minha resolução se desfazia. A verdade me chamava, e eu não conseguia mais ignorar. Um dia, a oportunidade perfeita surgiu. Roberto havia saído às pressas para resolver um problema no banco, e na pressa deixou o paletó sobre a poltrona da sala. Meu coração deu um salto. Com as mãos trêmulas, enfiei a mão no bolso interno e senti o objeto de couro. A chave. Eu a tinha em minhas mãos. Corri para o corredor, o metal frio pesando na minha palma. Encaixei a chave na fechadura. O mecanismo girou. A porta estava pronta para ser aberta. Mas eu congelei. O medo do que estava atrás daquela madeira me paralisou completamente. O que eu faria se o pior se confirmasse? Com um soluço de frustração, tirei a chave e a coloquei de volta no paletó, segundos antes de ele voltar para buscá-lo. A covardia me venceu mais uma vez. Semanas depois, uma vizinha, Dona Elvira, uma senhora simpática e um pouco fofoqueira, me parou no portão. Helena, querida, outro dia vi uma moça tão bonita saindo da sua casa. Pensei que fosse uma prima sua, mas nunca a vi por aqui. Meu sangue gelou. Perguntei como ela era, quando foi. Dona Elvira descreveu uma mulher jovem de cabelos escuros e disse que foi no sábado anterior, o dia em que eu estava na casa da minha mãe. Quando confrontei Roberto à noite, ele riu. Ah, a Dona Elvira e sua imaginação. Era a esposa de um cliente. Importante, veio buscar uns documentos que eu tinha esquecido de entregar. Não quis te incomodar com isso. A explicação era plausível, perfeita demais. Mas eu sabia que era outra mentira. A prova que eu precisava veio de forma banal, quase ridícula. Estava arrumando o escritório de Roberto, tirando o pó dos livros, quando um papel caiu de dentro de um volume grosso de contabilidade. Era um recibo de uma loja de brinquedos de Belo Horizonte. A data coincidia com uma de suas viagens de trabalho. No recibo, a descrição de um item que me fez parar de respirar. Trem elétrico, modelo Ferrorama. Marcos, meu filho, nunca teve um trem elétrico. Ele sempre sonhou em ter um, mas Roberto sempre dizia que era um brinquedo caro demais. Para quem ele havia comprado aquele presente? A quem ele realizava os sonhos que negava ao nosso próprio filho? Aquele pedaço de papel foi a gota d'água. Não era mais sobre uma suspeita de traição, sobre um cheiro de lavanda ou uma porta trancada. Era sobre a injustiça fundamental de tudo aquilo. Aquele trem elétrico representava uma outra vida, outros afetos, outro filho. A dor da infidelidade se misturou com a raiva de ver meus próprios filhos sendo preteridos. Meu amor por Roberto, já tão ferido e desgastado, morreu naquele instante. A imagem do pai perfeito, do marido exemplar, se quebrou em 1000 pedaços, e no lugar dela surgiu apenas o desprezo. A humilhação de anos se acumulou e se transformou em uma força que eu não sabia que possuía. O medo da verdade não existia mais. Agora,
O medo era de continuar vivendo um segundo a mais naquela farsa. A dor da mentira se tornou insuportável, muito maior do que qualquer dor que a verdade pudesse me causar. A decisão foi tomada. Não com raiva, não com ódio, mas com uma clareza fria e cortante. Eu não iria mais procurar pela chave. Eu não iria mais esperar por uma confissão. Eu mesma iria abrir aquela porta e encarar o que quer que estivesse do outro lado. Eu precisava disso para me libertar. Naquela semana, Roberto anunciou que precisaria fazer outra viagem no fim de semana. Assuntos urgentes do banco em Juiz de Fora. Ele disse, sem me olhar nos olhos. Era o fim de semana do nosso aniversário de casamento. A desculpa esfarrapada foi o empurrão final que eu precisava. Assenti com a cabeça, desejei boa viagem e até o ajudei a fazer a mala, desempenhando meu papel pela última vez. Por dentro, uma calma assustadora havia tomado conta de mim. Eu não sentia mais nada, nem tristeza, nem raiva. Apenas uma determinação gélida. Eu tinha um plano. Na noite de sábado, a casa estava mergulhada no silêncio. As crianças dormiam profundamente em seus quartos. Lá fora, o céu escureceu de repente e as primeiras gotas de uma tempestade começaram a bater nas vidraças, como se a natureza estivesse anunciando o cataclisma que estava prestes a acontecer dentro de mim. O som da chuva abafaria qualquer barulho. Era a hora. Respirei fundo e caminhei até a pequena garagem nos fundos da casa. Meus olhos encontraram o que eu procurava, encostado em um canto. Um pé de cabra, pesado e enferrujado, que Roberto usava para pequenos concertos. Peguei a ferramenta de metal. O peso em minhas mãos parecia o peso da minha própria liberdade. Cada passo de volta pelo corredor em direção à porta do porão era firme, decidido. Não havia mais hesitação. Não havia mais medo. Havia apenas uma mulher no limite. Uma mulher que havia sido empurrada para o abismo e que, em vez de cair, havia decidido aprender a voar. Eu não era mais a esposa amedrontada. Eu era a executora da minha própria sentença de libertação. Parei diante da porta de madeira escura. Ela parecia zombar de mim. Um monumento à minha longa e silenciosa humilhação. A chuva lá fora engrossou, e um trovão cortou o céu, iluminando o corredor por um instante. Era o sinal. Ergui o pé de cabra, posicionei a ponta de metal na fresta entre a porta e o batente, e com toda a força que acumulei em anos de dor e silêncio, eu forcei a alavanca. O barulho do metal se cravando na madeira foi alto, violento. Um som de ruptura, de violação. Continuei forçando, usando o peso do meu corpo. A madeira gemeu, resistiu, como se guardasse o segredo com unhas e dentes. Eu não desisti. Empurrei de novo com um grunhido que veio do fundo da minha alma. Um estalo alto ecoou pelo corredor, e a fechadura, junto com um pedaço do batente, cedeu. A porta se abriu com um rangido fantasmagórico. O segredo estava exposto. Uma lufada de ar, frio e úmido, subiu do porão, trazendo consigo aquele perfume de lavanda, agora forte, inegável, enjoativo. Era o cheiro da mentira. Fiquei parada por um segundo, com o pé de cabra ainda na mão, meu coração batendo descontroladamente. Não de medo, mas de antecipação. O caminho estava livre. Respirei fundo o ar da minha nova e terrível realidade e comecei a descer os degraus de pedra, um de cada vez, em direção ao coração das trevas que meu marido havia construído bem debaixo dos meus pés. A tempestade rugia lá fora, e dentro de mim também. A escada de pedra era íngreme e escorregadia. Cada degrau que eu descia parecia me levar mais fundo, não apenas na terra, mas na escuridão da minha própria vida. O ar era gelado e carregava um cheiro denso, uma mistura do perfume de lavanda com o odor de umidade e poeira antiga. Com a mão livre, procurei o interruptor na parede e, ao acioná-lo, uma única lâmpada fraca piscou, lançando uma luz amarelada e doentia sobre o ambiente. O pé de cabra ainda estava na minha outra mão, frio e pesado, uma extensão da determinação gélida que havia se apossado de mim. Eu não era mais uma esposa curiosa.
Era uma arqueóloga prestes a escavar as ruínas do meu próprio casamento. Meus olhos se ajustaram à penumbra, e o que vi me fez parar de respirar. Aquilo não era um porão para guardar ferramentas e vinhos velhos. Era um quarto. Um cômodo pequeno, sim, mas inequivocamente um espaço de vivência. Contra a parede mais distante, havia uma cama de solteiro, forrada com um lençol de flores miúdas e um cobertor dobrado aos pés. Ao lado, um pequeno tapete de retalhos coloridos cobria o chão de cimento frio. No canto, uma cômoda de madeira e um pequeno guarda-roupa. Era um mundo em miniatura, um lar secreto montado no ventre da minha casa. A visão era tão absurda, tão fora de lugar, que por um instante meu cérebro se recusou a compreender. Meu olhar percorreu o cômodo lentamente, absorvendo cada detalhe com uma precisão dolorosa. Havia toques, de um cuidado doméstico, toques femininos. Um pequeno vaso sobre a cômoda com um ramo seco de lavanda. Um espelho com moldura de madeira pendurado na parede. Um livro de bolso deixado sobre o travesseiro. Aquele não era um esconderijo improvisado para encontros furtivos. Era um ninho. Um refúgio construído com a intenção de permanência. O horror começou a se formar em minha mente. Uma verdade muito mais complexa e terrível do que uma simples traição. Aquele lugar tinha ares de cotidiano, de uma vida que acontecia regularmente ali. Com as pernas trêmulas, caminhei até o pequeno guarda-roupa. A madeira barata rangeu quando puxei a porta. Meu coração, que já batia descontrolado, pareceu parar por um instante. Pendurados em cabides, havia alguns vestidos simples, 2 ou 3 blusas e uma saia. Roupas de mulher que eu nunca tinha visto, em um tamanho menor que o meu. Mas o verdadeiro soco no estômago veio quando olhei para a prateleira de baixo. Dobradas com esmero, estavam pilhas de roupas de criança, camisetas, calças curtas, pijamas. Roupas para um menino de uns 4 ou 5 anos. Roupas que não pertenciam ao meu filho Marcos. A realidade era um borrão, um pesadelo se tornando palpável. Então eu a vi. Debaixo da cama, parcialmente escondida pela colcha, havia uma caixa de metal. Era cinza, retangular, com uma fechadura robusta. Um calafrio percorreu minha espinha. Ali. A resposta final estava ali. Aquele era o cofre que guardava o coração do segredo. Minha calma gélida retornou, silenciando o pânico. Deixei o pé de cabra no chão. Arrastei a caixa para o centro do quarto e me ajoelhei diante dela. Sem hesitar, peguei a ferramenta de novo, encaixei a ponta na fechadura e com 2 ou 3 pancadas secas e violentas, o metal cedeu. O barulho do arrombamento ecoou no silêncio do porão, o som definitivo da minha vida se partindo. Levantei a tampa com as mãos que, agora, tremiam violentamente. Eu esperava encontrar qualquer coisa, dinheiro, joias, talvez documentos, que provassem algum crime financeiro. Mas o que encontrei era infinitamente pior. Era a prova de um crime emocional. Um roubo de vida. A caixa estava cheia de papéis, fotografias e cartas amarradas com uma fita de cetim azul. Não era o esconderijo de um ladrão. Era o baú de tesouros de um amor. Um amor que não era o meu. Com o coração na garganta, peguei o primeiro maço de fotografias. A verdade estava ali, em minhas mãos, esperando para me destruir. A primeira foto que vi era de Roberto. Ele sorria. Um sorriso genuíno, relaxado. Um que eu não via em seu rosto há anos. Ao seu lado, abraçando seu braço, estava uma mulher de cabelos escuros e olhos vivos. Era a mulher que minha vizinha descrevera. Em seu colo, estava um menino pequeno, de cabelos cacheados, rindo para a câmera. Eles pareciam uma família de propaganda, felizes, completos. O cenário atrás deles era inconfundível. O parque da cidade vizinha. Se essa parte da minha história te tocou de alguma forma, não esquece de deixar seu like e comentar o que achou. Eu leio tudo com muito carinho. Deixei as fotos caírem e peguei o maço de cartas. A caligrafia era delicada, feminina. Eram cartas de amor dela para ele. Comecei a ler trechos aleatórios, e cada palavra era uma punhalada. Meu amor,
Obrigada por mais um fim de semana maravilhoso em nosso ninho. Nosso menino não para de perguntar pelo pai. Eu sei o sacrifício que você faz, vivendo essa vida dupla, mas nosso amor vale a pena. Nosso ninho, nosso refúgio, o porão. Não era um esconderijo para uma amante. Era o lar deles. Um lar que ele montou dentro do meu. No fundo da caixa, havia um último documento, dobrado com cuidado. Era um papel oficial, amarelado nas bordas. Com os dedos dormentes, eu o desdobrei. Era uma certidão de nascimento. O nome da criança, Lucas. A data de nascimento, 5 anos atrás. O nome da mãe, Clara. E então, na linha que mudaria meu mundo para sempre, o nome do pai, registrado em cartório, com firma reconhecida. Vargas de Andrade, Roberto, meu marido, o pai do meu filho. Era também o pai de outro filho. A verdade inteira desabou sobre mim com a força de um prédio ruindo. Roberto não tinha uma amante que encontrava às escondidas. Ele tinha outra família. Uma família completa, com mãe e filho, que ele sustentava e amava. E o mais doentio, o mais cruel de tudo, era o modus operandi. Ele os trazia para a nossa casa. Quando eu viajava com nossos filhos para visitar meus pais, ele trazia a outra família para morar no porão. A nossa casa não era o santuário dele, era o esconderijo. As viagens de trabalho dele eram, na verdade, os dias que ele passava conosco, cumprindo seu papel, antes de voltar para a vida que ele parecia preferir. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou e, ao mesmo tempo, se solidificou. A dor era tão avassaladora, tão profunda, que transcendia as lágrimas. Era uma dor que queimava, que purificava. A Helena ingênua, a esposa dependente, a mulher que vivia com medo de um escândalo, morreu ali, naquele porão úmido, diante da prova da traição mais complexa que poderia existir. Todo o amor que eu sentia por Roberto se transformou em cinzas. E daquelas cinzas, não nasceu o ódio. Nasceu uma clareza fria, implacável e assustadora. Eu não sentia mais medo. Eu não sentia mais nada. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, exatamente o que eu precisava fazer. Estou escrevendo. O bloco 6. Desfecho e reflexão final. Eu não gritei. Não chorei. Não quebrei nada. Com uma calma que assustaria a mim mesma se eu parasse para pensar, peguei a caixa de metal com todas as suas provas. Apaguei a luz do porão e subi as escadas, deixando a porta arrombada escancarada, como uma ferida exposta. Caminhei pela casa, que agora me parecia um cenário de teatro desconhecido. Fui até o quarto dos meus filhos, que dormiam o sono dos justos, e comecei a arrumar nossas malas. Minhas mãos se moviam com uma eficiência mecânica, dobrando as roupas, guardando os brinquedos, separando os documentos. Cada gesto era um passo para longe daquela vida. Um passo em direção a um futuro incerto, mas meu. Ele voltou no dia seguinte, no final da tarde. Entrou sorrindo, bronzeado do sol de sua viagem de trabalho, e trazia na mão uma pequena caixa de veludo. Um presente de aniversário de casamento. Eu o esperei na cozinha. A mesa do café da manhã ainda estava posta, intocada. Servi uma xícara de café para ele, como fazia todas as manhãs. Ele se sentou, abriu o jornal e começou a falar sobre como a reunião tinha sido cansativa. Deixei que ele falasse. Então, em silêncio, peguei a caixa de metal e a coloquei aberta sobre a mesa, em cima do jornal. As fotos, as cartas, a certidão de nascimento. O rosto dele perdeu a cor. O sorriso se desfez. O homem respeitado do banco se transformou em um menino assustado. Ele me olhou, com os olhos arregalados de pânico, a boca se abrindo e fechando sem emitir som. Eu não precisei dizer nada. A caixa falava por si. Finalmente, ele gaguejou meu nome. Mas a mulher que ele chamou não estava mais ali. Olhei em seus olhos e, pela primeira vez, não vi meu marido. Vi um estranho, um covarde. Com a voz firme, sem um pingo de emoção, eu disse apenas 2 palavras. Acabou, Roberto. Ele começou a se levantar, a tentar se explicar, a pedir perdão, a dizer que me amava, que foi um erro.
Mas suas palavras eram apenas um ruído de fundo. Eu o interrompi, informando que minhas malas e as das crianças estavam na porta. Ele não estava falando com a Helena que ele conhecia. Ele estava diante de uma mulher que ele mesmo havia destruído e, sem saber, recriado. Sair daquela casa foi o ato mais difícil e mais libertador da minha vida. Com uma mala em cada mão e meus 2 filhos me seguindo, sem entender direito o que estava acontecendo, eu caminhei para fora, sem olhar para trás. Enfrentei a cidade inteira. Os cochichos se tornaram gritos. Os olhares de pena se tornaram julgamentos abertos. Eu era a louca, a que destruiu o próprio lar. Os primeiros meses foram um inferno de dificuldades financeiras e solidão. Morei de aluguel em uma casinha minúscula nos fundos de um quintal, um lugar que não tinha nem sombra do luxo que eu conhecia. Mas pela primeira vez na vida, eu respirava um ar que era meu. Minha velha máquina de costura se tornou minha arma de sobrevivência. O que antes era um passatempo virou meu sustento. Costurei dia e noite. Fiz vestidos de noiva, consertei roupas velhas, aceitei qualquer serviço. O som da máquina era a trilha sonora da minha reconstrução. O dinheiro era pouco, mas era meu. Ganho com meu suor, com minha dignidade. Criei meus filhos com o básico, mas com uma abundância de verdade e de amor. Mostrei a eles que uma família não precisa de uma casa grande ou de um sobrenome importante, mas sim de coragem e honestidade. E, aos poucos, o respeito da cidade, que eu tanto temia perder, começou a voltar, não pela esposa do Dr. Roberto, mas pela costureira Helena. Hoje, aos 82 anos, vivo em um apartamento pequeno, mas cheio de luz, perto da casa da minha filha, Lúcia. Sou avó de 4 netos maravilhosos que enchem minha vida de alegria. Nunca mais me casei. Não por falta de oportunidades, mas por escolha. Aprendi a gostar da minha própria companhia, a ser a única dona do meu destino. Consegui dar aos meus filhos uma boa educação, e eles se tornaram adultos incríveis, fortes e honestos. Construí, a partir das ruínas, uma vida menor, mais simples, mas infinitamente mais verdadeira e rica do que aquela que eu vivia na grande casa da praça. Com o passar dos anos eu entendi. O porão não era apenas um espaço físico onde meu ex-marido escondia sua outra família. Ele era, acima de tudo, um símbolo do lugar onde eu mesma tranquei minhas intuições, meus medos e, principalmente, minha força. Por anos, eu soube que algo estava errado, mas escolhi guardar minhas dúvidas naquele porão escuro dentro de mim, para não ter que encarar a verdade e a dolorosa necessidade de mudar. Eu fui cúmplice do meu próprio sofrimento ao escolher a segurança da mentira em vez da incerteza da liberdade. O segredo que mudou minha vida para sempre não foi a mentira que Roberto contou, mas a verdade que eu descobri sobre mim mesma naquela noite de tempestade. Descobri que a força de uma mulher não está em sua capacidade de aguentar em silêncio, mas em sua coragem de dizer basta. A verdadeira liberdade não é a ausência de dor, mas a capacidade de atravessá-la e se reconstruir do outro lado. Aquela porta não foi arrombada apenas com um pé de cabra, mas com a força de uma alma que decidiu finalmente parar de viver de joelhos. E essa força, eu descobri, estava guardada dentro de mim, e não debaixo do chão da minha casa.